Tá ligado? Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a história de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilhe se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações assim unidos e invoquemos a Deus onipotente. Ele que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse, para cantar a glória desta chama, de sua luz um raio me trespasse. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou.
para apagar o antigo documento. Na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, a nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolver em seu amor. Ó culpa tão feliz que ha merecido a graça de tão grande Redentor. Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia, e é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado
peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada em nós. Essa aqui, o livro do Gênesis? Mas é a mais breve. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como manto as águas, envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
Fizeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus por Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou.
E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multiplicai por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal, tornais o vosso servo Abraão, Pai de todos os povos, como lhe tinhas prometido. Concedei, dando a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado. Por Cristo nosso Senhor.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se põem em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. E os egípcios puseram-se persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram o mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou o olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias, e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé, enxuto, pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar,
pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus, eu louvarei, Deus de meu Pai, o honrarei, Deus de meu Pai, o honrarei. Cantemos ao Senhor que fez brilhar, a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro e o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor que fez brilhar, a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobrirão. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. O vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar, a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar, a sua glória. Ó Deus, vemos brilhar em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando o seu povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão, membros do vosso movimento, por Cristo nosso Senhor. Leitura do profeta Isaías. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante, eu te abandonei, mas com imensa compaixão, volto a acolher-te. Num momento de indignação, por um pouco, ocultei de ti minha face,
Mas, com misericórdia eterna, compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Sozinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Deus eterno, todo-poderoso, para a glória do vosso nome, multiplicai a posteridade que prometestes aos nossos pais, aumentando o número dos vossos filhos adotivos. Vossa igreja reconheceu que já se realizou a grande parte a promessa feita a nossos pais, da qual jamais duvidaram, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi
ao enviá-la. Palavra do Senhor. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial, do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome, que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo, o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Deus, até
Leitura do livro do profeta Baruque. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Preste atenção para aprenderes a sabedorias. Que se passa, Israel? Como é que tu encontraste em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabes, conhece-a. Descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama de volta e ela obedece tremendo. As estrelas cintilham em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e ela respondeu: aqui estamos. E alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com Ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos que a seguem têm a vida, e os que abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça. Marcha para o esplendor a sua luz. Não deis aos outros a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nós é dado conhecer o que agrada a Deus. Palavra do Senhor. De vida eterna, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.
e justos igualmente. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Ó Deus, que fazeis vossa igreja crescer sempre mais no chão de todos os povos do Evangelho, guardai sob vossa contínua proteção os que purificais na água do batismo, por Cristo nosso Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se comentava: esse é o povo de Deus, mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações por onde foi. Por isso, dize à casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor.
minha alma tem sede, sede de Deus. A minha alma tem sede, sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede, sede de Deus. Peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa, a minha alma tem sede, sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede, sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede, sede de Deus. A minha alma tem sede.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte que fomos batizados, pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhante a ele também pela ressurreição. Sabemos que o vosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para que o pecado, uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhas medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que nós nascemos justamente para essa noite, né? Nós nascemos justamente para a Páscoa. Nós somos filhos da vida e filhos do amor desse Deus. E para nós hoje celebrarmos esta noite santa, nós não podemos fazer isso sem fazer uma memória. O que é fazer memória? É atualizar, é fazer com que algo que aconteceu há milhares e milhares de anos possa nos acompanhar. Israel soube fazer a memória do seu Deus. Desde quando Deus chama Abraão e escolhe Israel para si, para ser o povo ao qual ele irá se revelar a todos os outros povos, Israel toma isso para si. E toda a história de Israel é um fazer memória. Foi um fazendo memória da libertação do Egito que Israel nos deu, por assim dizer, a herança do Deus que se revela ou que se revelou a Abraão e que outrora, revelando aos outros patriarcas, também se revela de forma plena na pessoa de Jesus. E sem fazer memória, nós não conseguimos entender ou abraçar ou alcançar o mistério dessa noite santa. Talvez uma das grandes dificuldades do homem chamado, do ser humano, do homem e da mulher pós-moderno, é essa dificuldade de fazer memória, de atualizar. Uma sociedade líquida como a nossa, fluida, bem pantarrei, ela é perigosa, porque ela não consegue fazer memória. E tudo passa muito rápido. Eu não sei se vocês já ouviram uma música da Adriana Calcanhoto. Pela janela do carro, pela janela, pela tela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. E ela começa dizendo, quer dizer, ela vê os meninos que têm fome, né? E ela começa. Ou seja, nós vemos tudo isso, mas pela janela. Um carro andando
carro andando, e nós vamos vendo tudo isso e a morte já não nos causa mais espanto. Pode morrer 10 por dia, pode morrer 500, pode morrer 3.000, 5.000, que para nós não é mais espanto, porque nós estamos numa sociedade líquida. Nós vemos tudo pela janela. Nós não fazemos memória. Porque quando nós fazemos memória, a dor do outro também se torna a nossa dor. O sofrimento do outro também é nosso sofrimento. Porque se nós fazemos memória daquele que nos deu a vida, então tudo nos interessa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Uma sociedade líquida, ela reduz a capacidade da alma, ela apequena a alma, justamente para que nós o quê? Para que nós laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer e deixa passar. É assim que nós lidamos hoje com as coisas. Por isso é que as grandes, por assim dizer, religiões, elas estão em crise. Porque o ser humano está em crise. A questão, ela não é religiosa, ela é mais antropológica. Nós somos seres que temos dificuldades de fazer memória. Ora, e se a gente não faz memória, as coisas passam pela nossa vida. E nós passamos. As coisas passam pela nossa vida e nós passamos com elas. E o que se torna a fé? Se não um postulado de normas, de preceitos, de doutrinas, porque nós não sabemos fazer memória. E aí nós temos que agarrar a essas coisas como se elas fossem a essência própria da nossa fé. Porque não fazemos memória do ressuscitado. E quando não fazemos memória, não experimentamos o ressuscitado. Ah, padre, como é que eu posso fazer isso? Não sei, não tem receita de bolo, quem dera que tivesse. A única coisa que eu posso dizer a vocês é abrir o coração. É não deixar que as coisas passem em nossa vida. O mistério profundo da encarnação de Deus é que Ele nos deixa uma marca indelével. Quando Deus assume se encarnar, Ele recebe algo que Ele não tinha, que é a humanidade. E nos dá algo que nós também não tínhamos, que é a divindade. E é essa divindade que nós somos convidados a fazer memória. E quando nós fazemos memória daquilo que Deus deixou para nós, é como se nós descobríssemos Ele vivendo dentro de nós. E aí tudo vai nos interessar. Tudo vai nos seduzir. Tudo vai nos encantar, tudo vai nos compromissar. Numa sociedade líquida, o outro é apenas um objeto. E Deus não nos vê como um objeto. Porque se nos visse como um objeto, não daria, não morreriam por nós. Dizer, nós ainda temos que ficar insistindo, use máscara, não aglomere, tome vacina.
Escute o que os outros estão. Ainda tem que ficar batendo nessa tecla. E a gente não pensa no outro. Porque numa sociedade líquida, o que interessa é o meu prazer momentâneo. Porque nós não conseguindo fazer memória, nós não prolongamos. Por isso essa necessidade louca de fazer tudo, de absolver tudo, de querer tudo, de abraçar tudo. Nós não conseguimos fazer memória. E sem fazer memória, a nossa fé é vã. O que atualiza a nossa fé? O que é dito na hora da consagração? Fazer isso em memória de mim. Se não fizermos memória, podemos ter o quê? Ritos e mais ritos, e nossa fé vai se tornar cada vez mais vazia. O fazer memória, ele nos coloca numa condição completamente vulnerável e dependente daquele que nós amamos. Por que vocês acham que Deus tem loucura de amor e Deus vai ao extremo para nos salvar? Porque Ele não consegue mais viver sem a sua criação. Nós somos a extensão dele, e sem nós, a vida dele próprio não tem mais sentido. Mas nós insistimos no Deus superpoderoso, não é? Nós queremos esse Deus, o Deus acima de todos nós, porque o Deus conosco, nós de fato não suportamos. Não suportamos o Deus conosco, porque Ele é tão íntimo, Ele é tão próximo, Ele é tão interior meu, que Ele não nos serve mais. Ele tem que estar acima de nós, Ele tem que ser o Todo-Poderoso, para que nós, humilhados e subjugados, o sirvamos. Isso não é um serviço de amor. Jesus diz: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer as coisas do meu Pai. Mas é claro que o Deus poderoso e nós como serviçais interessa o quê? A uma lógica de uma sociedade altamente alienada, estratificada em nada. Eu acho que se Sartre olhasse hoje, vivesse hoje no nosso tempo, ele ficaria assustado, porque o nada de Sartre é um nada de construção. O nosso nada é um nada de destruição. Quantas pessoas hoje morreram? Não nos interessa. Caiu, baixou. E daí? Um socoveiro. Imagina, um filho chega para a mãe ou para o pai e diz para ele uma situação e ele diz para o filho: e daí? Imagina se Deus, quando nós chegássemos a Ele e falássemos com Ele dos nossos problemas, Ele dissesse para nós: e daí? O que eu tenho com isso? Vocês estão vendo? E nós batemos palma. Ainda tem gente que bate palma para isso e acha que isso está correto. É a sociedade doente. É uma sociedade doente.
quando nós não somos capazes de identificar a essência, aquilo que de fato, isso eu estou falando para nós cristãos, tá, minha gente? Quem não é cristão não tem obrigação nenhuma de pensar assim. Mas quem é cristão, ou seja, uma sociedade fluida, ela se agarra em qualquer coisa. E quanto mais polarizada e dividida ela for, tanto mais líquida ela vai ficando. Por isso que é um mecanismo de nos dividir. Um lado apoia fulano, outro lado apoia ciclano, numa política ideológica besta. E é justamente uma lógica nefasta, isso mesmo. Se divide para ficar mais fácil para manipular. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É isso que aconteceu com a maior nação católica do mundo. Nós éramos para estar dando o quê? Um exemplo para o mundo de fé, de união, de compromisso com a vida. Não. Nos dividiram. E nos dispersaram. E fizeram com que nós brigássemos uns com os outros. Por quê? Porque Deus está acima de todos. E nós compramos isso. Associado o quê? Ao não fazer memória. É mais fácil quando nós queremos um Salvador que vai resolver todos os nossos problemas, porque é assim que nós vemos Deus e é assim que nós tratamos também o mundo. Nós não somos uma sociedade líquida, uma sociedade que tudo flui, né? Ela não é protagonista da sua própria história. Nós não somos protagonistas da nossa história. E o pior, quando usamos a religião para isso. Quando usamos Deus para isso. O que será? Como celebrar? 2 anos nós celebramos a Páscoa, o quê? Longe uns dos outros. Por quê? E talvez o ano que vem também será assim. Oxalá não seja, mas eu acho que será. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não seja. Mas eu não vejo muita esperança. Porque eu não vejo em nós um propósito de cuidar uns dos outros. Imagine. Um vem e fala, fica em casa. O outro, bobagem, vai para a rua. Um vem e fala, usa máscara. Bobagem, isso não resolve nada. Como dizia minha avó, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Essa pandemia pode nos fortalecer ou pode nos matar. A escolha será nossa. E eu não vejo a gente escolhendo bons caminhos. Padre, mas hoje não era para o senhor estar falando da ressurreição de Jesus? E isso não é ressurreição de Jesus? Isso não é vida? Quando a morte tenta nos dominar, não é justamente para esta noite que nós estamos aqui que nós deveríamos pensar e lutar pela vida? Ou a nossa vida, ou a nossa luta pela vida, ela tem só um segmento, o aborto.
Uma sociedade líquida, ela recorta os tempos e ela fecha naquele tempo. Ela esquece que a história, ela é uma espiral. E uma coisa depende da outra, uma coisa depende da outra. A história não existe. Por isso, o quê? Que nós nos prendemos àquela determinada coisa apenas e ignoramos o resto. É uma sociedade doente. Quando nós recortamos a história e ignoramos o que veio antes daquilo e o que virá depois daquilo. Ora, a nossa fé, ela é um constante fazer memória. O que é fazer memória? Buscar no passado, atualizar o passado para o presente, em perspectiva do quê? Do futuro. Porque nós caminhamos para o quê? Para a Jerusalém celeste. É uma caminhada. Alguém aqui nasce andando, pelo amor de Deus? Alguém aqui, você já viu alguém sair da barriga da mãe e já andar? Eu nunca vi. É um processo. E se a gente não fica primeiro de pé, endurece, depois não consegue andar. Ninguém sai da barriga da mãe e vai andando. Pelo menos eu nunca vi. Pode ser que tenha algum caso, mas eu não conheço nenhum. Tudo na vida é um processo histórico. Por que às vezes depois